Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Estamos ainda estudando o Midrash. O Midrash diz, fazendo a leitura do Midrash. E a gente sempre vai ter aqui nossa opinião por fora disso. Alguns comentaristas, alguns comentários. Tá? Em breve vamos estar aí fazendo aí um estudo sobre o livro de Gênesis. Eu espero que vocês sim gostem muito desses estudos. Então vamos embora, vem comigo. Mirra descobre o furto. A tribo de Dan começaram a se envolver, se movimentar da casa de Mirra. Eles não temiam a imagem. Eles nem se deram ao trabalho de olhar para trás para ver o que estava sendo seguido. Quando isso, alguém alertou Mirra de que os homens da tribo de Dan haviam roubado os objetos do seu templo. Mirra reuniu todos os seus homens e perseguiram a tropa de Dan. Mesmo quando ele e os seus homens alcançaram os ladrões, ninguém da tribo de Dan sequer se deu ao trabalho de se virar e prestar atenção neles. Mirra e os seus homens começaram a gritar por atenção. Finalmente, os homens da tribo de Dan se viraram. Qual é o problema? Eles perguntaram a Mirra. Por que você está gritando? Como assim? Por que eu estou gritando? Respondeu Mirra furiosamente. Vocês sabem muito bem que roubaram a minha imagem, junto aos meus sacerdotes. Agora fiquem sem nada. Bem, é melhor você nos ouvir se você saber o que é bom para você. Ameaçaram os homens da tribo de Dan. É melhor você manter a boca fechada. Existem alguns homens de temperamento impetuoso entre nós. E eles expulsaram a sua espada. E você certamente deixará de reclamar. Tudo será culpa sua. Dito isso, os homens da tribo de Dan apenas viraram os cavalos e continuaram a marcha. O que Mirra deveria fazer? Seria tolice ele começar uma batalha. Ele e seus homens, seu grupo pequeno de homens, não tinha chance contra 600 soldados armados. Ele certamente perderiam a vida. Mirra não teve escolha, senão voltar para casa de mão vazia. Entre as nações do mundo, roubos acontecem todos os dias, mas entre Beni Israel, as coisas eram diferentes. Normalmente, um líder de Beni Israel punia os ladrões. Então, como poderia a tribo de Dan se safar desse furto? Por quê? Você deve se lembrar, essa história aconteceu após a morte de Josué, diante do primeiro juiz nomeado. Não havia ninguém para fazer cumprir a lei, e por isso que os homens como estes se tornaram a lei em suas próprias mãos. Os homens da tribo de Dan conquistam Laish. Os 600 homens da tribo de Dan se juntaram com Jonatã, que carregava a imagem, marcharam para Ilache. Eles lutaram contra os Cananim e Ilache. Esses Cananim não estavam preparados para a guerra e não tinham nenhum tratado com seus vizinhos. Por isso que ninguém os ajudou nessa guerra. E eles foram derrotados imediatamente. A tribo de Dan se estabeleceu na terra recém-conquistada. Perguntas. Por que Hashem ajudou os homens de Dan na guerra? Eles não tinham acabado de pecar, roubando a imagem de Mirra? Além disso, a imagem estava no meio deles enquanto estavam na batalha. A resposta. Isso nos mostra o quanto a misericórdia de Hashem com os Ben Israel. Ele sabe que realmente, no furto do seu coração, eles queriam ouvi-lo
mas às vezes o etc. deles é tão forte que eles pecam. A gente tem certeza de que judeus não, os judeus farão de chuvar. Portanto, ele lida misericordiamente com o Beni Israel. Ele geralmente os ajuda, mas quando não o merecem, por exemplo, quando Beni Israel serviu o bezerro de ouros no deserto, Axé ainda continuou a dar comida celestial, o maná. Assim, assim também é conosco. Ele, ele, ele fornece a nossa comida e outras necessidades, mesmo enquanto usamos as nossas mãos para fazer uma haverá, ou nossa boca para falar Lashonará. Os homens da tribo de Dan encontraram pedras preciosas na terra de Urash. Quando se examinaram, descobriram que eram joias de Lashem, a joia de Lashem. Era a pedra de Dan no Roshem Mishpat. Agora ele sabia que Hashem era realmente queria que essa terra fosse sua porção. Quando os soldados da tribo de Judá conquistaram Lashem, Laishim, eles queimaram toda a casa dos Quenaim. Aquelas casas estavam cheias de ídolos, portanto, eles as destruíram. Isso pode parecer estranho, já que o povo de Dan também tinha uma imagem, a imagem de Mirra, mas vamos lembrar que ele servia em honra a Hashem. Essa era a maneira confusa de pensar deles. A imagem de Mirra foi colocada na tribo de Dan. Jonathan continuou sendo o sacerdote e muitas pessoas vizinhas serviam a ela. Tudo isso foi realmente culpa de Mirra por ter criado uma imagem. Toda a tribo de Dan, bem como os judeus de outras tribos, foram levados a pecar. A imagem de Mirra ficou na região da tribo de Dan por muitos anos e está lá. No final do período do Sofetim, e de acordo com os nossos sábios, até o fim do governo de todos eles, quando Beni Israel for expulso da terra, exilado para Babel. Então vamos lá. Perguntas. Por que nenhum dos líderes judeus, nenhum dos justos de Beni Israel, destruíram a imagem? A resposta. Mirra, a imagem de Mirra não era um ídolo. Os judeus acreditavam que a Shekinah pairava sobre ela. Aquele que serve como ídolo e fizer em segredo, obviamente, ainda era proibido ter uma imagem, mas os líderes de Beni Israel temiam que o povo não ouvisse, então preferiam não falar. Eles também temiam que se destruísse os mais fracos entre Beni Israel, substituíram por outro pior. Todos os não-judeus tinham acesso ao sacerdote, ao mago Oven e Otônio, que fazia é magia negra, que fazia magia negra. Se um judeu estava doente, ou havia perdido o objeto, ou tinha um problema, e muitas vezes queria descobrir o furto, ele se dirigia ao sacerdote da imagem em busca de sua ajuda, acreditando que Hashem o ajudaria através dela. Portanto, os líderes não se deram o trabalho de agir contra essa imagem.
Hashem estava com muita raiva de todo Beni Israel, e era o seu dever livrar-se da imagem. Pelo pecado de não protestar, Hashem mais tarde puniu muitos judeus com a morte. Leremos sobre isso em breve. Mirra, que começou com tudo isso, mereceu perder o seu Olam Abba, mas Hashem foi indulgente com ele, por causa do seu esforço especial de fazer a Medivá de Ramassat Orim receber convidado. Hashem reservou uma porção de Onabá para a Mirra, mas é claro que ele primeiro seria punido no Guilom por seus pecados. Ou seja, ele seria punido no inferno, no ar de, enfim, para depois ser salvo. Bom, paramos por aqui. Vamos dar mais uma lida na frente. Então, na página 39, 139, e nós vamos falar sobre o Levi e a sua concubina. Ok? Shalom Brahá e até a próxima. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. Como que vão.